A equação x² mais 2x mais y² mais my igual a n, em que o m e o n são constantes, representa uma circunferência no plano cartesiano. Isso aqui está quase na forma da equação geral. Eu vou reescrever x² mais y². A gente, na geral, deixa os dois que estão ao quadrado em primeiro. Então, esses dois já foram. Aí vem o que tem acompanhado do x, 2x, o que está acompanhado do y, my, e o termo independente, que eu vou passar para cá, menos n igual a zero. Se ela está organizada nesse formato, a gente sabe que o valor que multiplica o x, se eu mudo de sinal e divido por 2, vai me dar o valor do x do centro. Da mesma maneira, se eu pegar o valor que multiplica o y, sempre com o sinal, tá? Acompanha o sinal que tiver ali. Mudo de sinal, ficaria menos m, e divido por 2 também, vai me dar o y do centro dessa circunferência. Nesse formato aqui, a gente terá o x do centro igual a menos 1 e o y do centro igual a menos m sobre 2. Tá bom, vou guardar isso e já vou voltar a falar disso já. Você pode até organizar, o centro tem coordenadas menos 1 e menos m sobre 2. Ok, só que daí ele diz o seguinte: sabe-se que a reta y igual a menos x mais 1 contém o centro da circunferência e a intersecta num ponto que é o ponto menos 3 e 4. Eu vou fazer um esboço aqui, dando a ideia do que é essa situação que ele está descrevendo. Imagina que você tem uma circunferência, que existe uma reta que contém o centro, ele falou isso. Ela é decrescente, eu vou fazer crescente porque é um desenho aleatório que eu estou fazendo aqui, só para orientar o nosso raciocínio, tá? Não importa o que você está desenhando, importa a interpretação que você faça deles. Uma reta que passa pelo centro e intersecta a circunferência num ponto, ele deu só um dos pontos de interseção, porque a reta obrigatoriamente vai ser uma reta secante. Para ela passar no centro, ela tem que ser secante. Então aqui é o centro da circunferência. Esse aqui vai ser o ponto que eu vou chamar de A, que é essa indicação que ele dá aqui, que eu vou nomear como A. E aqui vou ter um outro ponto, que é o outro extremo dessa corda da circunferência. Nesse caso, a corda máxima é o diâmetro da circunferência, que é o ponto B. Então, obrigatoriamente, essa reta que ele forneceu para a gente vai cruzar a circunferência em dois pontos distintos. Um dado e o outro que a gente vai poder descobrir caso queira. Não vai ser necessário nesse caso. Ele pediu os valores então de m e n são respectivamente iguais a quanto? O que ele falou da reta passar pelo centro indica o quê? Que as coordenadas do ponto, centro, tem que satisfazer essa equação, porque é um ponto que está na reta. Esse ponto satisfaz a equação? Também, porque é um ponto também da reta. Veja, se você pegar o valor do x, que é menos 3, e substituir na equação, fica menos 3, mais 3. Com mais 1, 4. Ou seja, o y deu 4, porque o x era menos 3 e ele satisfaz essa equação. Isso vale para o centro também. Como eu disse, o centro está na reta. Se o centro está na reta, as coordenadas dele têm que satisfazer a equação da reta. Se você falar que vai encontrar o y através do menos x mais 1 para pontos quaisquer dessa reta, pegue as coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro? O x vale menos 1 e o y vale menos m sobre 2. Substitua na equação da reta. Menos m sobre 2 no lugar do y. No lugar do x entra menos 1, só que tem um menos aqui na frente, vai ficar mais 1 com mais 1
da expressão da reta. 1 mais 1 dá 2, passo para lá, multiplicando esse 2 vai ficar 4, menos m igual a 4, portanto m vale 4, negativo. 4 negativo, possível, 4 positivo, cai fora, 4 negativo, ok, 2 negativo não, 2 positivo não. Ficamos com duas alternativas possíveis dentre as 5 iniciais. Agora a gente tem que determinar o n. Uma vez que você tenha determinado o m, você determinou o centro. Substitua o m aqui, menos 4. Com esse menos vai ficar mais 4 dividido por 2, deu 2. Então o centro é menos 1, 2. Essas são as coordenadas do centro da minha circunferência. Se ele me deu o ponto A, medir essa distância aqui é medir o raio da circunferência. Esse raio vai ser a distância entre os pontos A e C. Lembre-se que distância entre dois pontos a gente faz a aplicação do teorema de Pitágoras. A distância entre os pontos A ao quadrado vai ser a diferença entre os x do A e o x do C ao quadrado e a diferença do YA e do YC ao quadrado. XA, XC, YA, YC. Os valores já são conhecidos. Então aqui a gente só vai substituir. Distância de AC ao quadrado será o x do A e o x do C. O x do A foi dado, menos 3, o x do C, menos 1. Menos 3, menos 1. Ou, veja, quanto é a distância? Quanto que você anda para ir do menos 3 até o menos 1 ou do menos 1 até o menos 3? 2 unidades de distância. 2 unidades ao quadrado. Mais. Mesma coisa você faz para o y, do A com o do C. O do C é 2, o do A é 4. Distância que você tem que andar do 2 para o 4, do 4 para o 2, também 2, também eleva ao quadrado. 4, 4, 8. Logo, a distância de A a C será a raiz de 8, que nos dá 2, raiz de 2. Esse é o raio da nossa circunferência. Olhando de novo para a equação geral, existe uma representação para determinar o raio que diz que o raio ao quadrado vai ser o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o que a gente chama de f na equação geral. Este f é o termo independente da sua equação geral. Neste nosso caso vai ser o menos n. O que eu vou ter? Veja que isso aqui era o raio e que isso aqui era o raio ao quadrado. Então o raio quadrado que a gente vai usar aqui é o 8. Substituindo 8 igual x do centro ao quadrado. Pega o x do centro que é menos 1, eleva ao quadrado, dá 1. Mais y do centro ao quadrado, pega o y do centro, que é 2, eleva ao quadrado, se torna 4. Menos o f, o termo independente, só que o termo independente aqui é menos n, menos com menos ficou mais n. 1 mais 4, 5, passo subtraindo, 8 menos 5, o n vale 3. O m era menos 4, o n 3. Isso nos dá como correta a alternativa A.